Oferecimento Performance, a evolução da gestão comercial de empreendimentos imobiliários. Queiroz Galvão, MGAE Empreendimentos, Incorporadora Baiana, Classe Cred, Ourofício Prime, Can Ferreira, Empreendimento Natos Embaçaí, Radar da Bahia, Palladium Construtora, SC Incorporadora, Braesa Construtora, Destacol Patrimonial, Inova Empreendimentos, CPL Construtora, Jequitibá Construtora, Ética Empreendimentos, P3 Engenharia, GA Empreendimentos, Caroso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos, APS Engenharia Estratégica. A partir de agora, você fica ligado nas principais informações e tendências do mercado imobiliário. Incorporação imobiliária, construção, compra e venda e aluguel de imóveis, condomínio, arquitetura, corretagem, direito imobiliário, financiamento imobiliário e tudo sobre o mercado imobiliário você encontra aqui. No ar, Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Silva Rocha, Manuel Gomes. 9:02, estamos começando aqui o nosso Radar Imobiliário de hoje, para você ficar bem informado sobre o mercado imobiliário. Você já sabe, aqui na Rádio Metrópole, todos os sábados, de 9 às 11 da manhã, são 2 horas de programa para você ficar antenado, para você entender sobre o mercado imobiliário, sobre direito imobiliário, sobre crédito imobiliário, arquitetura também. Um tema muito interessante hoje também, vamos conversar aqui, que é sobre o IPTU, as divergências de IPTU em Salvador. Também vamos tratar esse tema aqui. Enfim, muita informação aqui, mas muita informação mesmo. A gente vai estar com o Birajara Guimarães, ele que é especialista em direito imobiliário. Meu amigo Antônio Carlos vai estar falando sobre crédito imobiliário. Tem também Augusto Vasconcelos, ele que vai estar falando aqui sobre a divergência na cobrança de IPTU em Salvador, inclusive um relatório que foi encaminhado para a OAB por alguns vereadores, e a gente quer entender um pouco mais sobre isso. Também Daniel Bastos, ele que é arquiteto, a gente vai falar arquitetura residencial de alto padrão. Já aqui no nosso programa até às 11 da manhã. É claro que a semana inteira você passa muito bem informado através do nosso portal, nosso portal Radar Imobiliário, também nossas redes sociais. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Programa radarimobiliario.com.br. Bom, tá aí muita informação, você também passa a semana inteira, curte o nosso portal que é cheio de informações sobre o mercado imobiliário, com coisas inclusive interessantes sobre o comportamento. Tem lá uma matéria que fala que inclusive as pessoas, dentro de uma pesquisa que foi feita pelo Quinto Andar, por essa imobiliária, né, entrevistando 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas no Brasil inteiro, mostrou que as pessoas valorizam mais a compra da casa como pesquisa, como intenção de propósito, do que o próprio filho, os próprios filhos. Então, é um assunto interessante, tem muitas informações lá no nosso portal. Tem lá direitos e deveres da publicidade imobiliária, construtora premia clientes com o programa Eu Indico, com créditos no PicPay. Mercado imobiliário de Salvador fecha com alta de 33%, aí a informação que foi registrada. Também São Paulo registra recorde de lançamentos. Senado aprova isenção de IPTU a imóveis alugados por templos religiosos. Enfim, muita informação, nosso portal radarimobiliario.com.br. Também nossas redes sociais, vai lá no Instagram, radar.i, e segue a gente também no nosso canal no YouTube. Procura lá o Radar Imobiliário, é o primeiro canal que aparece. Você vai se inscrever e vai acompanhar todas as informações do mercado imobiliário. Deixa eu dar um bom dia para meu amigo Silva Rocha, que está aqui com a gente também na bancada. Bom dia, meu amigo Silva Rocha.
Um abraço, Manuel. Bom dia aos amigos da Metrópole. Radar Imobiliário no ar, o terceiro programa desde quando passamos para ter 2 horas de programa e ganhando tempo, né? Só fazendo o registro, que estamos mais uma vez no trabalho externo, aqui direto da Tríade, na Alameda das Espatódias, com o meu amigo Léo James fazendo uma recepção top de linha, né? E meu amigo Gilberto hoje trouxe a áurea boa, então hoje é o dia de eu me dar bem em alguma coisa, né? Que o nosso Gilberto da Artinelli também está se fazendo presente e os nossos convidados vão engrandecer, com certeza, você ouvinte Metrópole, ouvinte do Radar Imobiliário, todos os assuntos que serão discutidos aqui, inclusive meu amigo Antônio Carlos da ACT trará o assunto dos juros bancários, de que forma o FAND está disponível para que aquelas pessoas que querem adquirir os seus imóveis possam fazer as suas propostas, as suas movimentações de adquirir um imóvel comercial, um imóvel residencial. Radar Imobiliário no ar, na Metrópole. Manuel. Bom, tá aí, esse é Silva Rocha aqui com a gente nessa bancada, trazendo também muitas informações sobre o mercado imobiliário. Mandar um abraço para minha amiga Lilian Pirou, sempre sintonizada. Meu amigo Clériston Amorim está aqui também sintonizado, um abraço para você. Meu amigo Marcos Vieira Lima, um abraço também muito forte para você, ele da MVL. Meu amigo Ricardo da Contrix, também sintonizado aqui no nosso programa. Meu amigo Ednei, coordenador do Vila Vita Residencial, aí o empreendimento na melhor localização da Vila Laura, você já sabe, você morando perto de tudo, 5 vias de acesso, infraestrutura completa de serviço, comércio, também de lazer dentro do condomínio para sua família. Você usa o FGTS e dá de entrada unidades a partir de 340 mil. Últimas unidades, então aproveite, vá lá, visite o decorado, acesse aí vilavitaresidencial.com.br. Um abraço também meu amigo Ricardo, aqui sintonizado. E deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Alan Soares, ele que muito ligado aí, conectado com o mercado imobiliário, sempre atuando muito forte aí nesse mercado. Ele que está com sua esposa Luana no carro aqui, sintonizado aqui no nosso Radar Imobiliário. Um abraço para você, meu amigo. E vamos nessa aqui com o nosso programa. Vamos começar logo, bater um papo. Deixa eu dar um bom dia para meu amigo Ubirajara Guimarães. Bom dia, meu amigo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Radar Imobiliário. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Radar Imobiliário. E queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? Maravilha. Para a gente é uma satisfação muito grande, principalmente para falar sobre um tema que é um tema muito interessante, Ubirajara, que é exatamente esse processo de compra, segurança jurídica, o que analisar, o que não analisar. São imóveis, existem imóveis na planta, que você tem um tradicional aí, documentação a analisar, credibilidade construtora e tudo mais da incorporadora. E existe também aquele imóvel usado, um imóvel que está pronto, que ele tem o trâmite. Eu digo que a avaliação jurídica, na maioria das vezes, ela é mais independente, né, desse clima organizacional, que existe uma empresa por trás. É importante, eu digo sempre, você vai fazer uma transação, seja lá do valor que for de imóvel, de 100, 200, 300, 500, 1 milhão, 5 milhões, é importante você ter também o advogado, mas é importante a gente dar, assim, clarear um pouco para nossos ouvintes como é o processo, qual é a importância do processo, quais são os fatores a serem observados, por exemplo, em um processo de compra de imóvel. Como é que eu começo? Depois que eu escolhi o imóvel, fui lá, olhei, gostei, é esse que me atende, é esse que atende o perfil da minha família. Qual é o segundo passo aí nesse momento, ou o primeiro passo pós eu entender que aquele imóvel é o imóvel que eu quero? Perfeito, Manuel. Você foi muito feliz quando você fala assim, segurança jurídica. Por quê? O cliente do mercado imobiliário, ele está preocupado e deve estar sim preocupado em identificar um bom imóvel que seja adequado à necessidade dele, de acordo com a sua localização, com o preço, com a forma de pagamento, tá? Entretanto, esse cliente, ele não precisa e ele não quer estar preocupado com outras questões relativas aí à compra do imóvel, a não ser
as questões de pagamento realmente, a identificação do imóvel. Ele está muito mais preocupado ali com a reforma, com a aquisição. É um momento de muita emoção para o cliente, tá? A aquisição do imóvel. Então, ele não quer e ele não está preparado para fazer a análise da documentação imobiliária. Mas tanto o corretor de imóveis, quanto o advogado, quanto o arquiteto, o engenheiro, a gente precisa proporcionar a esse cliente segurança jurídica, tá? E é por conta da segurança jurídica que é importante a análise da documentação imobiliária. O que acontece? Como o cliente está muito mais preocupado em assinar o contrato, ver como é que paga, negociar com o banco, ele deixa para segundo plano a análise da documentação imobiliária. Óbvio, a mente da pessoa está muito mais atenta ao negócio em si, mas desconhece muitas vezes que especificamente a compra de imóvel, juridicamente é um negócio jurídico formal, exige algumas formalidades, tá? E para que sejam cumpridas essas formalidades, é essencial a análise da documentação imobiliária para você saber quais são os riscos. É verdade. Existe até eu considero até duas modalidades. Uma que o cliente, inclusive, tem que se preocupar bastante com esse processo de compra, principalmente quando ele não tem financiamento, né? Porque quando tem financiamento até, você precisa fazer uma análise, e aí eu queria que você falasse isso, até porque o contrato prévio ao contrato de financiamento, que é uma promessa de compra e venda, um contrato de compra e venda, seja lá o que for, esse contrato de compra e venda prévio ao financiamento que vai para registro, ele normalmente ele tem um pagamento, né, de sinal, então termina tendo também o mesmo risco e a mesma necessidade de fazer essa análise de documentação. Só que um fato que eu considero assim um risco maior é quando você faz inclusive a compra à vista ou sem financiamento, parcelado em poucas vezes, seja lá como for, e não faz essa análise prévia. Então, como é, e assim, qual o primeiro passo e qual é a primeira documentação, ou quais são os documentos, quais são as formas que a gente precisa fazer para avaliar e quais são os critérios que a gente deve usar? Venda. Na verdade, a promessa de compra e venda, ela visa um contrato definitivo. Sim. E aí, quando você vai para a faculdade de Direito, na graduação a gente decora isso, né? Bom, a promessa de compra e venda, ela visa alcançar um contrato definitivo. Tá bom, bacana. Isso, quando a gente fala de imóvel, essa promessa de compra e venda, ela visa também chegar a alcançar esse contrato definitivo. Mas que contrato definitivo é esse? Esse contrato definitivo, no caso de compra e venda de imóveis, é escritura pública, tá? Certo. E se meu contrato, ele não está adequado ao que eu vou ter depois, no segundo momento, no meu contrato definitivo, que é a escritura pública, então eu aumento o risco do negócio imobiliário. Mas para fazer o contrato, eu preciso necessariamente analisar a documentação do imóvel, a documentação do proprietário, tá? Você falou aí, olha, existe um risco maior quando a pessoa compra sem financiamento bancário, um risco menor quando compra com financiamento. De fato é porque o próprio banco, para você imaginar, o banco ele faz essa análise, embora a profundidade dessa análise talvez não seja aí o que o cliente queria. Por exemplo, eu já analisei documentação com financiamento bancário que o condomínio ele tinha problema previdenciário. Então o banco ele não atinge alguns pontos de análise da documentação, ele vai fazer aquela análise superficial. Se existe algum ônus na matrícula do imóvel, algum dever jurídico, alguma obrigação que impeça a transmissão, basicamente ele vai analisar isso, tá? Outra análise que eu fiz também com financiamento bancário, o condomínio estava processando a construtora por vício na obra, vício estrutural do prédio. O banco também não alcança isso, tá? Então, essa análise, a gente vai falar aqui alguns pontos específicos, mas é uma análise muito mais profunda, tá? Essa análise Pois não. O que é que eu queria, assim, eu até entendo aí o processo e para onde a gente está tratando aqui em termos de documentação e profundidade da questão da análise jurídica, mas você tocou em um ponto aí que eu queria que você
falasse um pouco sobre isso, antes até da gente entrar na documentação. Por exemplo, existe uma promessa que o contrato vai ser a escritura definitiva. Pronto. Mas eu faço aquela promessa e eu sempre vou fazer a promessa a partir do momento em que lá na frente eu vou fazer uma escritura definitiva, porque existe aquele momento que é o momento que eu considero um momento mercadológico. Qual é? O proprietário do imóvel diz: não, se eu não assinar nada, eu não posso segurar o imóvel para você, né? Aí o cliente, se aparecer outra, o cliente, quem gostou do imóvel está dizendo: não, eu gostei foi desse imóvel. Então eu vou fazer na prática uma promessa aí, porque o contrato eu já teria que ter os parâmetros de análise e tudo mais, e critérios que eu levo para a escritura ou não? Ou eu posso fazer esse contrato e depois fazer um outro contrato? Perfeito, excelente pergunta. Veja bem, essa promessa de compra e venda, existem duas possibilidades de eu fazer essa promessa de compra e venda, tá? Em relação à análise de documentação, só sobre a ótica da análise. Primeiro, eu analisei a documentação e agora eu vou fazer a promessa. Pronto, agora eu tenho muito mais segurança jurídica para fazer essa promessa, porque eu tenho os dados, já fiz a análise. Outra situação, eu preciso garantir o negócio, mas não houve tempo suficiente de eu fazer a análise da documentação. Eu também posso fazer essa promessa. Entretanto, eu preciso criar condições nessa promessa para que eu faça a análise e depois confirme essa promessa ou não, tá? Então, eu também posso fazer uma promessa de compra e venda sem fazer a análise prévia da documentação imobiliária, mas tratando isso na promessa e dizendo e criando ali direitos e obrigações entre as partes decorrentes de uma análise posterior da documentação imobiliária. Muito bom, entendi. Porque na prática é o que acontece. O proprietário está de um lado e diz: não, aí eu não tenho como segurar, já tem gente olhando e tal, tem toda aquela pressão em cima do comprador, né, Léo? Que o comprador fica: e aí, vou pagar, então... Aí você tem o risco, você não analisou ainda. Às vezes não deu nem tempo de sair a certidão. E aí você já tem que se comprometer ali. O importante é que você coloque, por exemplo, a importância dentro dessa promessa da análise da documentação e do resultado da análise dessa documentação sendo parecer positivo, para que o negócio dê continuidade e que não haja perda para nenhuma das partes, né, também, nesse processo. Perfeito. Essa análise ela vai ter que ocorrer de qualquer forma, tá? Ela pode ser prévia ao negócio e ela pode ser posterior. Mas entenda, quando você chegar no ponto, e é aí que acontece, é aí que as pessoas se surpreendem nesse ponto, né? Porque você faz o contrato e quando vai lavrar a escritura, o tabelião, se não for financiamento bancário, o tabelião vai analisar. E de qualquer forma, com financiamento também ele analisa, né? E quando chega nesse ponto é que surge a surpresa. A pessoa era casada, divorciou. Agora não averbou. Teve alteração de nome, não houve a averbação da alteração de nome. Estava com hipoteca, não houve a baixa. Então, nesse momento que a pessoa se surpreende com isso e não pode planejar. E o que acontece na prática? Quando a gente compra imóvel, a gente acaba estipulando os prazos. Muitas vezes a pessoa está vendendo o seu imóvel para comprar outro. E ela cria algumas obrigações com o imóvel que ele está vendendo, então prazo de entrega do imóvel. E aí você compromete porque você não analisou a documentação, não sabe o que precisa fazer para regularizar e para depois transmitir. Isso também tem gerado muito problema em relação à aquisição dos imóveis. Quais são os documentos, assim, que você considera, aquelas certidões ou aqueles documentos são imprescindíveis para aquela análise no início do imóvel? É claro que, a depender do que você encontra aí, você pode partir para outras análises, né, nas próprias certidões, mas quais são os documentos que eu preciso desses documentos? Você precisa analisar esses documentos antes de firmar um contrato mesmo. Perfeito, você falou duas coisas muito interessantes. A gente tem aquela documentação básica que a gente pede, que é a certidão do imóvel, as certidões em relação ao proprietário, né, de distribuição judicial, tá? IPTU, condomínio. A gente se cerca dessas informações básicas. Mas a análise da documentação imobiliária é que nem quando você vai no médico e diz assim: olha, estou com dor de cabeça. E ele diz: olha, você vai fazer esse exame. E a partir daquele exame, ele começa a lhe pedir uma série de outros exames. Então a documentação imobiliária é da mesma forma. A gente pede essa documentação básica
dá uma olhada nela e a partir dali a gente começa um processo de investigação, tá? E dentro dessa análise, que é mais ampla do que a documentação básica, a gente acaba descobrindo algumas situações jurídicas, muitas vezes que não impedem a transmissão do imóvel, mas que precisam ser resolvidas antes da transmissão, tá? O que gera um atraso na entrega do imóvel. Eu acho que uma das coisas que mais importantes, tá? Que mais ocorrem, é esse atraso aí, porque tem que regularizar uma coisa ou outra na documentação imobiliária. A segunda coisa é, de fato, situações que venham impedir a transmissão do imóvel, tá? E aí são situações que podem ter graus, tá, de gravidade. Algumas sim você consegue resolver, outras não. E aí a documentação é justamente dentro desse procedimento que até a gente que trabalha com isso, a gente se surpreende, tá? Que a gente não espera. A gente pede a documentação básica e ali no decorrer do processo a gente acaba descobrindo coisas inusitadas. Por exemplo, uma vez um cliente meu me ligou, disse: Bira, eu estou indo aqui no Conde e eu vou comprar uma área aqui na beira da praia. Digo, que beleza. Que legal. Quem compra muito assim é Silva Rocha e Léo James. Pronto, então provavelmente deve ser parceiro deles. Pode ser, né? Eu compro no metaverso, né? Aí, ó, tá vendo? Que tá surgindo? Pois bem, ele me disse: eu vou comprar. Eu digo: tá, você tá me ligando por quê? Aí você sabe aquela coisa, dá uma olhadinha aqui pra mim na documentação. Que beleza. Já viu isso? Eu vejo direto, assim. Dá uma olhadinha aí pra mim. É só uma olhadinha. Eu disse: tá certo, manda pra mim que eu dou uma olhada pra você. Aí quando chegou no meio do caminho, eu retornei pra ele, só com a análise da certidão. Nem pedi mais nada. E aí eu disse a ele assim: olha, se você quiser comprar, você compra. Você percebeu que é um terreno, né? E ele está cheio de coqueiros, você percebeu isso? Ele disse: não, eu vi, eu gostei inclusive, são muitos coqueiros. Achei excelente por isso. Eu digo: pois é, mas a propriedade do solo é de José e os coqueiros, a propriedade dos coqueiros é de João. Assim estava na certidão. É possível? Na certidão? É possível? É. Por quê? É porque estava lá, inclusive. Porque estava lá, mas porque ele não conhece o conceito básico do bem imóvel. Originariamente, o bem imóvel é o solo. O resto se converte em bem imóvel por incorporação. E árvore pode também ser incorporada a bem imóvel e se transformar em bem imóvel. E ele não sabia disso. E estava achando que era muito barato o imóvel. Então você veja... Faltou acertar com a outra parte também. Não é? Bom, é isso. Pode ser resolvido? Pode. Se você junta todo mundo e faz um negócio com todos aqueles proprietários, ok, tranquilo. Você adquire a propriedade de tudo, tá? Mas se você não conhece, então você corre alguns riscos de forma desnecessária. É interessante esse... Agora, poderia tirar os coqueiros? Pega seu coqueiro e leva onde você quiser, né? É o coqueiro desceu, leva seu coqueiro lá para outro lugar. Retire e leve. Pode, Birajara. Semana que vem eu buscar seus coqueiros. Pode, Birajara. Pois bem, agora eu tenho convicção que você era parceiro dele, porque ele me fez a mesma pergunta. Ele me fez a mesma pergunta. Veja, inclusive ele tem uma ideia que eu acho que inusitada, que ninguém teve. Ele disse: não tem problema, quando chegar de noite eu arranco todos. Eu disse: rapaz, realmente ninguém teria pensado nisso, só você. Veja. Silva Rocha também. Não, mas já existe uma propriedade, como você disse. Pois bem. Já existe um dono. Pois bem, já existe Tirar um à noite dono. seria irregular, né? Não é? Não tenha dúvida. Exatamente. Me dê um tempinho para perguntar o seguinte: vou fazer uma ilação. Quando o imóvel ele poderá ser transferido como é transferido hoje o carro? Sem promessa, sem contratos. Botou no nome, transferiu, Detran conferiu, transfere já para o nome do novo dono. Vai demorar isso em função da burocracia, não? Não, posso lhe assegurar que isso já acontece hoje. Não é necessário, não é obrigatório se fazer uma promessa de compra e venda. Você pode se dirigir diretamente ao tabelionato e fazer um contrato definitivo, tá? Principalmente quando é pagamento à vista. Já sair com a escritura. Já sair no com a nome escritura, do novo já. dono. Não ocorre muito, porque em regra as pessoas não têm muita segurança para financiar direto com o proprietário, tá? O proprietário não tem muita segurança para fazer esse financiamento, então vai recorrer ao banco. Bira, e quando for à vista pode ser feito assim? Pode, tá? Não é muito comum. Por quê? Porque as pessoas, como o Manuel disse, em regra assinam um contrato sem fazer análise da documentação, tá?
E às vezes elas querem garantir aquele negócio ali de imediato, assim que veio o imóvel, e não querem aguardar um trâmite. Tá? E as surpresas podem vir depois, né? Exatamente, a surpresa vem depois. Exatamente. Vamos lá, Manuel. Meu amigo Birajara, a gente falou aqui de certidão, falou do caso até do coqueiro aí que foi-se embora. Mas às vezes a gente pega a certidão e vê que o vendedor ele tem processos trabalhistas, por exemplo. Então você está comprando lá um imóvel de, sei lá, 500 mil reais, existe um processo em execução de 50 mil, né? Estou dando um exemplo aqui qualquer. Qual é o procedimento do comprador nesse caso? O comprador vai dizer, rapaz, não vou me meter porque o processo está lá em execução, já está com certidão positiva e eu posso ter problemas, o cara pode não pagar, depois cair sobre o imóvel. Qual é o procedimento? O que é que o comprador tem que tomar ali como decisão naquele momento? Perfeito. Eu estou percebendo aqui que houve uma preparação prévia para essas perguntas, né? Porque são excelentes perguntas que vocês estão fazendo aqui hoje. Léo, você não viu o Léo falando comigo aqui, não? Pergunte isso, pergunte aquilo. Então aqui. Tem uma assessoria. Meu assessor está aqui. Excelente. Vão pedir para você dar uma olhadinha também, viu? Excelente pergunta. Por quê? Às vezes a gente imagina que se o proprietário ele deve alguma coisa, ele tem algum débito ou está em execução, aquilo impede a transmissão do imóvel. E isso não é verdade, tá? Por quê? O que é que ele precisa demonstrar, e é importante que você faça constar isso na escritura pública, que ele tem capacidade financeira, que ele tem bem suficiente para se desfazer daquele bem e não comprometer ali a execução, tá? Isso tem que constar na escritura. É importante que conste na escritura. Eu consto no contrato, tá? Isso aí. E também na escritura. O que é que acontece? Às vezes essa pessoa tem mais de um bem e ela pode lhe apresentar a certidão de outros bens e você fazer constar isso na escritura também. Diz, olha, essa pessoa está me vendendo, existe essa ação e ele possui outros bens também sem nenhum ônus, também livres. Tá? O cliente não quer saber nada disso. Ele quer segurança jurídica, ele quer fazer um negócio com segurança. Ele quer comprar um imóvel e não ter problema depois. Maravilha. Analisou aí a documentação inicial. Qual é o trâmite depois? Porque é como a gente conversou aqui. Normalmente tem uma promessa ali para meio que amarrar o negócio, né? Mas o negócio me deu um sinal, tal. Aí vamos colocar aí os critérios, a necessidade de avaliação, isso constar na promessa e tudo mais. Pronto. Normalmente essa promessa... O próprio nome já diz, não é o contrato definitivo, né? O contrato definitivo vai ser o que a gente vai fazer lá no tabelionato de notas. Então, aquele contrato, qual o trâmite aí depois? Fiz o contrato, fiz o pagamento, fiz uma avaliação, deu tudo certo, tá tudo ok. Qual é o trâmite depois que deve ser cumprido para dizer, não, realmente eu fiz uma compra segura? É claro, cada caso, são milhões de casos, a gente está falando aqui a gente está conversando aqui, poucos minutos a gente já surgiu tantos casos que não são comuns, que a gente se depara com isso no dia a dia e a gente precisa tratar. Mas quais são os passos da sequência aí do processo até dizer, não, realmente comprei, registrou, está no meu nome, está tudo certo, posso até tirar uma certidão agora. Excelente. Olha só, de fato a maioria dos negócios eles se iniciam aí com a promessa de compra e venda, tá? O que acontece é o seguinte, a compra e venda de bem imóvel, por ser um negócio formal, ela exige algumas formalidades, tá? Quais são essas formalidades? O artigo 108 do Código Civil, ele exige que seja feito por escritura pública, quando for imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, tá? Então ele traz 3 exceções basicamente. Imóveis inferior a 30 salários mínimos, eu posso pegar meu contrato, minha promessa de compra e venda, registrar, tá? Imóveis de financiamento bancário, porque ele equipara a escritura pública, o contrato de financiamento bancário, e loteamento, contrato de loteamento também, ele pode ser registrado sem lavrar a escritura pública, tá? Mas a regra geral, Código Civil 108, ele vai me dizer que é por escritura pública a compra e venda de bem imóveis. E o 1247, ele vai dizer que é necessário o registro. Qual a diferença disso aí? Qual a diferença da escritura pública? Qual a diferença do registro? São efeitos jurídicos diferentes, tá? A escritura pública, enquanto forma para o registro,
ela serve como instrumento formal declaratório. As partes declaram, um quer vender, outro quer comprar, tá? Então ali a gente ainda vai ter um título que precisa ser registrado para que se adquira o direito real, o vínculo jurídico com o bem imóvel, tá? Até aí haverá o quê? Vínculo jurídico entre duas pessoas e não vínculo jurídico com a coisa. Quando eu faço o registro no cartório de registro de imóveis, não é qualquer cartório, não é títulos e documentos, não é protesto, é o cartório de registro de imóveis. Quando eu registro a escritura pública, ao final do procedimento de registro, você pede a emissão de uma certidão, tá? Ali é a prova que houve no assentamento registral e que agora você adquiriu o quê? Um vínculo jurídico com a coisa. Ela é sua. Acabou o risco, Bira? Não acabou o risco, tá? Existem situações que a gente não vai conseguir prever, principalmente quando se trata de equívocos registrais. Então eu já tive situações jurídicas onde a pessoa, se eu lhe der a certidão, você está tudo ok, mas havia o mesmo assentamento em outro registro com base anterior do mesmo imóvel, Uma outra matrícula. em outra matrícula, em outro cartório, em outra serventia. Eu já vi muito isso e na Bahia parece que acontece com mais frequência do que o normal. Não, acontece porque existe uma sucessão dos cartórios, mas nesse caso haviam titularidades, 2 proprietários diferentes com o registro do mesmo imóvel. Então tem situações que você não consegue alcançar. E que realmente é um risco muito grande. Até para a gente finalizar aqui, existe Salvador, ele tem um volume de imóveis irregulares, seja lá por detalhes assim, ou por falta até da escritura daquele imóvel, né? Às vezes você tem a escritura ainda da fazenda que teve na região, mas você não tem as escrituras dos imóveis. Então tem vários cenários aí, e existe muito que se chama popularmente aí, não, eu tenho compras e vendas, não é assim que as pessoas falam? Pronto, um contrato de compra e venda que é feito entre as duas partes e fica algo bem assim. E aí, o que é que pode acontecer dali para frente, né? Qual o risco desse negócio? Como é que a gente faz para analisar uma compra dessa não tenho escritura, mas aqui normalmente é assim, aqui foi de meu avô, foi de meu pai, foi de meu tio, eu já moro aqui há 20 anos e tudo mais. Como é que a gente faz para analisar uma compra como essa e como é que a gente faz para dar legalidade, vamos dizer assim, para trazer e fazer a escritura de forma geral, né? Claro que cada caso é um caso, né? Então, como é que a gente faz para fazer essa análise? O que é que a gente deve analisar? Perfeito. Primeiro eu queria colocar o seguinte: o Ministério das Cidades, ele tem uma pesquisa que diz que no Brasil mais de 50% dos imóveis são irregulares. E ele fala irregulares em relação apenas a cartório de registro de imóveis, a escritura pública. Porque, como você falou, irregularidades existem várias. Para você ver a confusão, a gente tem um assentamento relativo a direito civil, a dizer quem é o proprietário, que é o do registro de imóveis de competência estadual. No âmbito municipal, você tem 2 cadastros diferentes. Um prefeito tributário, que em regra você faz, Secretaria da Fazenda ou Secretaria de Tributos, a depender do município, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem outro cadastro relativos a imóvel. Por que isso, Bira? Porque para tributos, mesmo que o imóvel esteja irregular, ela é obrigada a lançar o tributo. Porque o fato gerador do IPTU é a posse-propriedade do domínio útil. Então ela tem que lançar mesmo irregular. E a arrecadação também. E a arrecadação é importante, né? Bom, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não. Ela só vai liberar a depender do que esteja de acordo com a sua norma urbanística interna, municipal, tá? Então, se você quer fazer, por exemplo, um desmembramento de um lote aqui no Caminho das Árvores, o município ele vai dizer qual o lote mínimo que pode ter nessa região. Então não é qualquer desmembramento que você faz. Aí você vai lá e faz no seu contrato de compra e venda, como você falou. Vai ser muito difícil a gente regular uma situação dessa, porque a gente não vai conseguir uma autorização do município por conta do lote mínimo, tá? Então, essa análise é muito mais abrangente do que a certidão do registro de imóveis, mas ela tem que também observar as normas urbanísticas municipais. Mas aí você tocou em um ponto que a gente está falando aqui do Caminho das Árvores, que é uma área que normalmente existem compradores que até entendem um pouco da estrutura do negócio,
Mas quando a gente chega por exemplo, na periferia, eu vou dizer que 99,9% das construções, que aí não vou nem falar do lote, das construções, não respeitam a legislação urbanística de recuo e tudo mais. Como é que faz? Não vai regularizar mais nunca? Perfeito, então. Aí a gente tem alguns instrumentos jurídicos que podem ser muito eficientes para isso. Eu acho que o maior deles fica aí na mão do município, que é o instrumento da REURB, tá? Então é uma tentativa, na verdade não é de regularizar simplesmente e passar a mão pela cabeça, mas do município reconhecer aquele estado de fato, aquela ocupação já assentada ali há alguns anos e identificar algumas possibilidades de dar uma melhor adequação àquilo que ele não sofreu adequação desde o início. Por exemplo, coleta de lixo. Como é que você faz um caminhão de lixo numa rua estreita? Tá? Como é que o município adequa isso? Numa REURB. Ele mesmo tem que sugerir o quê? Bom, essa coleta não será feita por caminhão, vou fazer de uma outra forma, com um carro menor. Tá? A questão de passeio. As pessoas às vezes têm ruas que não tem passeio. Invadiram os passeios. Invadiram os passeios. E agora é tudo rua. Tá? Às vezes você tem um poste no meio da rua. Então, o município ele precisa fazer um estudo amplo e essa é a maior dificuldade dos municípios, tá? Porque você precisa de recursos para isso. O município ele tem que fazer um estudo amplo para ver de que forma ele pode adequar aquilo. E muitas vezes vai envolver uma desapropriação parcial, por exemplo, de um terreno de uma pessoa. Tá? Ele até aceita aquela ocupação com um lote menor do que o previsto na legislação municipal, porque ele vai ter que entender que ali já está consolidado aquela ocupação irregular, tá? Mas outras situações ele tem que dar conta, não tem jeito. Maravilha, meu amigo. Primeiro, parabenizar aí pelo conteúdo, realmente informações muito bacanas, assim, muito boas, esclarecedoras para quem está ouvindo aqui a gente. E agradecer aqui sua presença, deixar sempre também as portas abertas aqui para sempre que você quiser estar aqui junto com a gente trazendo essas informações. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a você e toda a equipe do Radar, tá? E também fico à disposição, quando quiserem, eu posso vir aqui sim, tá? Muito obrigado a todos. Maravilha, obrigado meu amigo, um grande abraço. Bom, vamos rapidinho ali, daqui a pouco a gente volta aqui com mais Radar Imobiliário, com muita informação para você. A gente vai bater um papo aqui com o arquiteto Daniel Bastos, ele que é convidado hoje da Tríade da Artinelli, está aqui também meu amigo Léo, meu amigo Gilberto, todo mundo aqui, mas já você não muda aí de sintonia, fica aqui na 101.3, no nosso Radar Imobiliário até às 11 da manhã, viu? Já, muito mais informação aqui para você. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial. Performance. Venha morar em um lugar tranquilo e desfrutar da comodidade de viver perto de tudo. Vila Vita Residencial. Seu apartamento com 2 quartos, suíte e varanda no melhor da Vila Laura. Viva perto do metrô, shoppings e supermercados. Viva perto de tudo. Obras avançadas e financiamento facilitado pela Caixa. Use seu FGTS e facilite a entrada. Acesse vilavitaResidencial.com.br ou mande WhatsApp para 99623-3216. Incorporação Inova, CPL e Matriz. Gestão comercial Performance.
Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive, seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71981076354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão comercial performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial performance. Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. Fala galera de Salvador, aqui é Chico e dia 5 a gente vai tocar aí no Trapiche às 4 horas da tarde com a abertura da Clariana. Então chega aí que vai ser massa demais. Beijos. Vem me regar, mãe. Vem me regar. Vem me regar, mãe. Vem me regar. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. Central de Terrenos, sua imobiliária especializada na compra, venda e avaliação de terrenos em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana. Ligue agora mesmo e fale com nossos corretores. Central de Terrenos, 3444-7777 ou acesse o nosso site centraldeterrenos.com.br. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. 9h45, estamos de volta aqui com o nosso Radar Imobiliário para bater um papo aqui, falar um pouco de arquitetura, decoração.
Deixa eu aproveitar, mandar um abraço aqui para Mona Lisa Nascimento, tá no Instagram, sintonizada aqui no nosso programa. Tem também aqui Denise, que está aí nos canais de comunicação da Rádio Metrópole. Bom dia. Qual o nome do advogado entrevistado pelo Radar Imobiliário de hoje? O Birajara. Ele vai falar aqui para você. Entrevista muito importante. Deveria fazer mais vezes com eles. Parabéns. Sua assessoria de imprensa aqui, ó. Denise. Não sei não. Denise, depois a gente vai mandar um contato para você aí, para você falar com ela. Deixa eu dar um bom dia para meu amigo Léo James. Bom dia, meu amigo Léo. Bom dia, meu amigo Manuel Gomes. Bom dia, Silva Rocha. Bom dia a todos os ouvintes do programa Radar Imobiliário. Uma grande satisfação, mais um sábado aqui, né, direto da Tríade. Grande satisfação, meus amigos. Satisfação é nossa. Eu agora só venho para aqui com Silva Rocha. Quando eu vinha para aqui sem Silva Rocha, rapaz, não tinha esse banquete que eu tô vendo aqui não, viu, meu amigo Gilberto? Depois Silva Rocha começou a vir para cá, a coisa ficou boa. Eu não saio mais daqui agora. É prestígio, rapaz. Aproveite e fale do novo showroom da Tríade. O novo showroom da Tríade. A gente sempre atualizando o showroom, que tem que atualizar, né? Então, o novo showroom da Tríade com peças novas de persianas, novos tapetes, sempre com vamos dizer assim, sempre com... Isso aí é Dona Fabiola, né? Minha esposa, e é quem cuida aqui do showroom da Tríade com grande atenção, e tá muito bonito. Com certeza. Tá muito bonito. Sempre foi muito bonito e sempre se atualiza, né? E continua bonito. É isso aí. Bom, falar com o Rei dos Vidros aqui. Bom dia, meu amigo Gilberto. Bom dia, Manuel Gomes. Bom dia a todos os ouvintes da Metrópole. Bom dia, Silva Rocha, toda a equipe, né? E é isso, é uma honra estar aqui com vocês. Quero mandar um grande abraço aqui para toda a equipe, né, da Lump. São nossos fornecedores lá de Santa Catarina que está aqui nos ouvindo. Maravilha, um abraço para eles, um abraço para você. Você que é mais difícil aqui do que meu amigo Léo tá aqui. Você, eu já soube, o último programa que eu vi, você estava descendo de avião particular lá em Morro de São Paulo. Não foi, Léo? E hoje aquele helicóptero de rodinha, helicóptero de rodinha. Não é helicóptero normal, não. É de rodinha. Morro de São Paulo aí direto. É a correria. 15 minutos, aqui diz que é 15 minutos. Rapaz. Equipamento de última geração. Tá tranquilo. Tenho que me organizar muito para estar sempre no meio dessa equipe nobre aqui de vocês, né? Porque a minha vida é corrida, né? Mas quando eu tenho essa oportunidade, é um privilégio estar com vocês. É isso mesmo. Bom, apresentar nosso entrevistado de hoje, Léo. Rapaz, é uma frase que eu gosto de falar. Meu amigo, nosso trabalho, a Tríade, me proporciona isso. A sempre conhecer grandes nomes, grandes talentos. E esse cara aqui, a gente já conhece, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Daniel Bastos, um jovem arquiteto, mas jovem experiente arquiteto e muito talentoso. Quem ficar curioso, olha aí no Instagram, Dan_Bastos, Dan H Bastos, e dê uma olhada no Instagram dele que vai entender o que é um pouco do que eu estou falando. Então esse aqui é o nosso ilustre convidado da semana. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso Radar Imobiliário. Bom dia, Gomes, bom dia, Léo, Gilberto, agradecer aí pelo convite, Silva Rocha, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco de arquitetura e do cenário aí atual. Maravilha, é um prazer pra gente estar com você aqui nesse programa de hoje. Já segui aqui, ó. Já segui, tô vendo as casas, os projetos aqui também muito bacanas, bonitos, parabéns. Queria que você falasse um pouco sobre você, seu escritório, área de atuação, o que é que você... E na sequência também eu queria que você desse um panorama, como é que você está vendo esse mercado agora, esse mercado de arquitetura? O nosso escritório é um escritório relativamente jovem, foi fundado em 2016 e hoje a gente atua basicamente no mercado de residências, residências de primeira residência na cidade e casas de praia, litoral. Temos atendido hoje uma demanda tanto na cidade de Salvador, região metropolitana,
como em outros estados, temos projetos hoje espalhados pelo Brasil todo, Ribeirão Preto, Ilhéus, Garopaba, Santa Catarina. E graças a Deus hoje essa ferramenta do Instagram nos dá uma projeção muito grande. Sobre como eu vejo o mercado hoje, pós-pandemia e como as pessoas se reinventaram, o nosso nicho de mercado, que é a arquitetura de casas, residências, cresceu muito com a pandemia, a necessidade de casas, as pessoas querendo espaços maiores. A vida mudou bastante, né? Eu costumo dizer que quando a gente pensa em arquitetura, na própria característica dos arquitetos do passado, que a gente vê a característica hoje do arquiteto, a necessidade que ele tem de entender o comportamento humano, de entender, de ter a percepção do que as pessoas precisam, do que as famílias precisam, que se transformou muito, assim. A mudança é muito significativa, né, nesse cenário. E a gente vê, a pandemia realmente trouxe aquela necessidade, na verdade colocou a gente em um sentimento de prisioneiro, né? E aí quando a gente estava dentro do apartamento, e quem tem suas casas, quando a gente estava dentro do apartamento, que a gente não conseguia pisar na grama, que a gente não conseguia respirar aquele ar puro, aquele ambiente aberto, a gente vê uma transformação muito grande nesse cenário de casa, litoral norte, principalmente falando de Bahia, litoral norte. O próprio litoral sul cresceu bastante. A gente vê um crescimento muito grande na questão de eu quero viver em uma casa. Aqui mesmo na mesa a gente tem um cenário desse. Saiu do apartamento, foi morar numa mansão, para poder sentir o ambiente, né, meu amigo Gilberto? Sentir o ambiente, tal, um amigo nosso. Isso, né? O grande Léo. E a gente vê essa mudança, né? Só que o que eu começo a observar, e aí eu abri seu Instagram aqui e já vi logo de cara, é que são projetos que têm uma capacidade de integração muito grande, né? Desse ambiente externo com o ambiente interno, você vê essa integração. E também uma arquitetura extremamente moderna, arrojada, bonita. Você vê os prédios, a integração, a capacidade que existe hoje de integração entre esse ambiente externo com as casas. E, ao mesmo tempo, projetos extremamente bonitos, arrojados, projetos com muito vidro, né? Você vê uma mudança, uma transformação muito grande nesse sentido, né? Exatamente. Hoje a arquitetura, ela está indo muito nesse caminho de integração. É o conceito aberto, são grandes vãos, muito uso de vidro aqui. Nosso amigo Gilberto está aqui para atestar isso. Esquadrias cada vez maiores, 6 metros de altura, as esquadrias que abrem 75% ou até mais, para trazer exatamente tanto a integração entre os ambientes internos da casa. Não tem mais aquela planta cheia de paredes que dividia a sala do quarto da cozinha. Hoje a cozinha é dentro da sala, que já mistura com gourmet, que já está com a piscina ali do lado. As esquadrias se abrem todas, você fica com um grande pátio, né? Um grande terraço para poder usufruir da família e de tudo isso aí. Eu sou assim, quando é segunda residência, eu digo assim, olha, vamos ver aqui a integração da área externa, a sala, a importância da área externa. Aí o pessoal pergunta, e o quarto? Eu falei, o quarto pode ver, do jeito que você achar que ele é melhor. O quarto é só para colocar a cama lá. Mas veja aí, do jeito que você achar melhor, do jeito que você achar bom, tá bom para mim também. E tá muito assim, né, meu amigo Gil? É isso mesmo, como o Dan colocou, isso é o bacana, né? E a gente fica feliz com isso, que os projetos, eles estarem sempre assim, com esse nível de grandeza, né? Entrou aí a nossa parte, que é a parte de vidros. E graças a Deus, para todos nós que é do segmento, a gente teve essa felicidade, porque essa integração que faz realmente os ambientes, como o Dan colocou aí, é importante, que a gente acabou tendo essa possibilidade de vender mais vidros, né? Mais esquadrias. Isso o mercado mais persianas também. Mais persianas. Mais persianas também. Ou seja, graças a Deus. Está diminuindo a parte muito de alvenaria, entrando, né? Essa parte que faz parte do fechamento da casa, que é a esquadria de alumínio com vidro. E, claro, as empresas também, as indústrias, que são as fabricantes do alumínio, também se inovaram em relação a isso, em fazer perfis, né, com qualidades que possa atender esses vãos, que também tem que ter
a questão da segurança, né, Manuel? Exatamente. Porque tem toda essa questão da beleza, do que Dan colocou aqui, essa integração, mas ali dentro mora pessoas, tem crianças, tem pessoas que vão utilizar esses produtos, e que um produto desse realmente ele tem que ser pensado na hora de colocar numa residência. E é isso que a Artinelli procurou, né? Fornecedores qualificados, fornecedores que têm nível, a nível Brasil e até fora do Brasil, né? Que os produtos hoje que a gente vende, por exemplo, da linha Premium, é uma linha que ela é um produto fabricado no Brasil, mas muita parte dela vai para a Europa, então atende todas as normas, que é mais exigente lá fora, porque você sabe que a pressão de ventos, essas coisas lá fora é mais do que aqui no Brasil. E esse produto hoje é muito utilizado nessas residências, e graças a Deus eu tenho essa felicidade de trabalhar com grandes projetos em toda Salvador e Bahia, enfim, até algumas casas também fora. Estou igual meu amigo Dan, graças a Deus fui em algumas casas fora. Tá colado com ele, tá colado. Exatamente. E fazendo esses fechamentos de salas, né, que você integra a sala, muitas vezes a sala de jantar com gourmet, enfim, com esses pé direito duplo aí de 5,80 a 6 metros, com aquela esquadria sem nenhuma travessa, e você podendo realmente integrar um ambiente, porque elas recolhem todo para um lado que você mais desejar no projeto. Qual foi o vidro inteiro assim mais alto que você fez aí nesses projetos? 6 metros. 6 metros. 6 metros, né? Porque 26 metros é o mais difícil hoje para as Tempras fazerem, né? Mas graças a Deus já vieram Tempras também para o Nordeste, que já está fabricando, porque antes a gente já fazia, mas trazendo tudo de São Paulo, que o nosso mercado aqui não tinha empresas no segmento de vidros que fizesse nesse padrão de 6 metros. O máximo que eles atenderiam aqui era 4,20, né? Mas agora a galera também investiu, e estamos aí já com essa possibilidade de atender os projetos, com essa facilidade de ter o produto mais perto da gente, né? Já pode atender a casa de Silva Rocha, ele que gosta de um vidro com inteiro. Certeza. Não quero a mansão de Léo, né? Quero Tudo vidro mais. A mansão de Léo, não quero o vidro inteiro e tal, de 6 metros. Agora, meu amigo, o Rafael, Daniel, eu tô aqui. É porque seu sobrenome me associa. Você tem parente na arquitetura, não tem? Não. Não? Meu pai, tem o meu pai. Ah, meu sim. pai é arquiteto, Celso Bastos. Celso Bastos, tá. Vamos lá. Agora, a questão do vidro, e às vezes a gente acha até que é uma questão estética, e que não é. Porque quando você está em um ambiente que você já colocou aqui, que é um ambiente integrado, né? Que você tem esse vidro, você consegue ter muito mais qualidade de vida, porque você se sente, né? Você vê a luz, os raios de luz, ou você consegue fazer essa ventilação. Então a pessoa até dentro da casa às vezes, não estou usando a área gourmet não, estou dentro da sala, assistindo uma televisão, ou sei lá, fazendo qualquer coisa, cozinhando, por exemplo. As cozinhas são integradas. Então você percebe que assim, de certa forma é muito mais qualidade de vida, né? As pessoas, não, é só esteticamente, não é verdade, né? O bacana do que você está falando é exatamente essa vivência agradável. Sempre em discussões de projeto com o cliente, eu gosto de falar muito parecido com o que você acabou de falar. Você está cozinhando e está olhando para o verde. Você está cozinhando e está vendo seu filho brincando na piscina. Então a integração lhe proporciona isso. Você está em qualquer área da casa, você acordou. Está lá só o quarto lá fechado, abriu. Você já caminha pela circulação superior, já está vendo aquela parte pé direito alto, está vendo tudo integrado. Você já tem ali um resort, né? Para você desfrutar do seu esforço. É verdade, é verdade. Agora, e nesses projetos aí de Daniel, como ele fala de integrar, né, todos os ambientes, o trabalho da gente, que ele tem todo o cuidado também, é assim, na hora que abre todas as portas de vidro, né, da Artinelli, correm todas para o lado, e fica tudo integrado, espaço gourmet, sala, tudo. O que se coloca de persiana, é uma leitura só, que ele tem que conversar, lógico que com os móveis ele vai dando o estilo de cada ambiente, mas as persianas, né, a decoração das janelas e aquele controle solar, a estética daquilo tem que ter a mesma leitura, porque você fica tem um momento que você fica com uma visão só, que você olha e você consegue enxergar tudo como se fosse um grande ambiente. Exatamente. A importância dos detalhes da construção são imprescindíveis. O sistema de esquadrias, sistema de persianas. A gente tem um exemplo agora lá na Praia do Forte, que Léo fez um trabalho de persianas incrível. Persianas de 6 metros de altura, motorizada, com acabamento black, muito bonito. A tríade
jogou duro lá, fez um sistema na Suite Master motorizado que abre na horizontal, uma coisa assim incrível mesmo. O da sala tem até numa postagem recente no nosso Instagram, Tríade Oficial. E o desse do quarto aí, vou providenciar que hoje seja Esse do quarto tem que postar, viu, Léo? Esse é fantástico. Produto diferenciado mesmo. A casa de Silva Rocha é assim, só que ele controla do celular. Comprou aqui na trilha. Ele no celular e vai. Peraí, Silva Rocha já vai chegando, dando os comandos. Já vai dando os comandos. Jantar romântico. Isso, ó, a iluminação e tal. A persiana sobe, fica assim, metade só. É um negócio que só tem na casa dos magnatas. O ouvinte deve saber onde é o Juliano Moreira, né? Tem algum maluco falando aí, alguma coisa que não é verdade. Vamos lá. Bom, meu amigo Daniel, eu tô aqui olhando assim. É interessante como cada um tem uma percepção em relação a... Pô, gostei mais desse, gostei mais do outro, né? Mas a gente percebe que o fato hoje é que, se você pegar a maioria dos projetos hoje, ele tem, como você está falando, madeira, vidro, né? Muita madeira, muito vidro e persianas e tudo mais para você ter, inclusive, o nível de proteção, de conforto, de integração. A questão da madeira, que está sendo muito utilizada. Eu lembro que lá no passado, muito no passado, se utilizava muito madeira. Depois mudaram completamente e hoje você já vê uma integração madeira com vidro, né? Você já vê uma integração deixando o contexto muito moderno, mas ao mesmo tempo remete um pouco àquele aspecto lá, não, é de natureza, é de utilização de madeira, sustentabilidade, remete um pouco a isso também, né? Os projetos são assim. Exatamente. Hoje é muito difícil a gente ter um projeto que não tenha alguma coisa de madeira. As pessoas pedem mesmo para ter madeira, para aquecer, para dar aquele aconchego. E a gente tem muita solução hoje que te dá o aspecto da madeira e não tem a manutenção que a madeira gera. E o custo, né? Madeira é um produto nobre, é fantástico, mas ele te gera assim uma manutenção periódica. E com o nosso amigo Gilberto aqui, tem o rei do alumínio amadeirado aqui. É verdade. Então você tem o alumínio amadeirado, você tem PVC amadeirado, você tem hoje vários materiais que lhe trazem a estética da madeira. Não tem aquela sensação do pisar numa madeira, do tocar, mas ele faz muito bem o papel, muito bem. E por incrível que pareça, eu passo às vezes nos convites de Silva Rocha para ir lá na casa dele, Praia do Forte e tudo mais. Quando eu chego lá, aí você passa, você olha. Quando eu vejo essa esquadria que tem, que é de madeira, né? Assim, imita madeira, eu sempre lembro de Gilberto, que Gilberto realmente traz e você consegue identificar. Olha, tem lugar que eu passo que eu digo aqui é de Gilberto. Mas o bacana, Manuel, disso tudo, assim, a madeira, claro, madeira é madeira, a gente não vai tirar a nobreza da madeira. Mas o bacana de hoje ter essa questão do alumínio amadeirado para substituir a madeira, primeiro, é o ganho que o cliente tem na durabilidade, né? Sim. Você faz uma casa hoje, você vai ter certeza que daqui a 10 anos a sua casa está nova, independente das esquadrias. O diferente da madeira, que com certeza a cada 6 meses, se for uma casa bem próxima à praia, ele já vai ter uma questão de manutenção. E é isso que a esquadria realmente no tom amadeirado tem ganhado esse espaço, né? Uma explosão mesmo. Hoje para você parece muito, viu? Parece muito. Parece que é a mesma coisa, não é? Tem situações que você colocar a madeira do lado e o alumínio, você confunde. É isso mesmo. As indústrias que trabalharam em função disso, de trazer o alumínio realmente para substituir a madeira, eles capricharam, porque às vezes a gente coloca claro, tem que saber escolher também, isso é muito importante, né, na hora da escolha do que você vai ter, porque normalmente você tem madeira na casa, ainda que você bote a esquadria madeirada, você tem o teto de madeira, você tem algo na casa que vai ter madeira mesmo, e isso, a escolha é importante nesse momento de você ter a esquadria com o tom, né, o amadeirado bem aproximado da madeira que você vai escolher para casa. Porque na madeira também tem vários tipos de madeira, angelim, tem o mogno, tem cerejeira e outras, né, que existem aí. E a esquadria, ela vem justamente com essa identidade. Seguir o que já existe no natural, que é a madeira. E ter essa composição de você poder colocar no mesmo ambiente madeira e alumínio com tom amadeirado, para que tudo tenha aquela harmonia
de qualidade, né, do produto. É verdade. Agora, Daniel, eu vi, tem um outro tema, assim, quando a gente fala de decoração. Eu tô olhando seus projetos aqui, tô achando top. E tem tá todo mundo não, né? Quem pode? Silva Rocha, Léo, Gilberto. Muitas pessoas estão fazendo duas coisas aí na área de piscina, né? Muita gente fazendo um loungezinho assim em volta da piscina, né? Pra ficar à noite e tal. Com poltronas, às vezes com almofadas e tal, que tá muito top. E eu percebo que as piscinas, eles estão mudando um pouco o tom do revestimento. E eles estão saindo um pouquinho do nível do piso, né? Eles saem um pouquinho do nível do piso. Vem uma pedra, eu não sei nem que pedra é essa aqui, mas uma pedra mais escura, dentro com verde, imitando aquele ijal, às vezes o próprio ijal. Então ele dá um sentimento e dá uma visão bem bonita assim da questão da área de piscina. E uma área que, quando você coloca aquele lounge em volta, uma área que você não usa só durante o dia, né? Você usa à noite também, às vezes toma um vinho ali e tudo mais. Eu percebo que isso também tá chegando muito forte, né? Sim, isso é uma tendência bem forte. Tanto esse lounge, como você colocou aí, como essas piscinas de pedra. Hoje, muita gente quer a piscina do ijal, aí tem o ijal verde, você tem o Itan, que é o ijal preto, e fazer essa mistura. Aquele de fora ali é porque o pessoal tá dividindo, aquele de fora é o ijal preto. É o ijal preto, que chama Itan, né? Então você coloca, muitas vezes a pessoa faz a hidro preta e a piscina toda verde, ou faz algum detalhe assim. Fica muito, muito bacana. Esse loungezinho integrado à piscina também, em lugares mais frios, o pessoal chega a colocar aquele foguinho no meio. Algumas pessoas tentam fazer isso aqui na Bahia, mas... Não tem uso, né? O calor não permite, né? Aqui até no inverno. Peraí que eu vou meter uma carne aqui em cima. Botar uma acarajé ali passar. Então é isso. Essa área de vivência, piscina, lounge, gourmet, ela tem que ser prioridade hoje de todas as casas. Antigamente falava, não, é a área do homem, né? O homem que vai querer. Não, hoje todo mundo quer a área gourmet. O homem e a mulher tem que ter o espaço lá. É mais importante hoje essa área. Tem gente que fala, pai, faz isso aí, o resto da casa não ligo muito não. E falando aí de piscina, Manuel, fazer um comentário aqui que é importante. A gente hoje faz muito a questão de piscina também, parte da piscina em vidro. Inclusive, Dan, essa semana até me ligou, né, Dan? Falando a respeito de um grande projeto que ele está projetando aí e me perguntando, Gilberto, eu pretendo colocar numa parte da piscina tudo vidro. E eu falei, é possível. Eu, inclusive, graças a Deus, já tive a felicidade de fazer algumas, né, de alguns projetos aí, colocando vidro, e fica realmente maravilhoso, né? A piscina fica a outro nível. Na cobertura de rocha é assim, aí você vê a cidade toda assim. Rapaz, é muito bacana. E dentro da piscina. Falou, às vezes tem casas, né, projetadas que a piscina agora ela fica sobre o terreno, né? Então ela não é mais... Ou seja, normalmente as piscinas você cava o terreno, né? Você vai lá ficar subterrânea, vamos supor... Ela não é de sobrepor, não sei nem como é que explica melhor, né, na questão da linguagem de vocês. Mas é assim, quando ela realmente, para colocar vidro, ela tem que estar sobre o terreno, né? Elevada, pronto, é a palavra correta. Então tem que estar elevada. Esse sistema do vidro é muito bacana. Ontem eu estava batendo bola com o Gilberto sobre isso, um cliente. Tem uma piscina que está um terreno bastante declive, 10 metros de altura tá a piscina dele. E ele quer fazer toda de vidro, virada para mata. Gilberto, me acuda aqui, qual a extensão do vidro que eu consigo colocar? Ele rapidamente me mandou um vídeo lá do hotel Emiliano, né? Emiliano, lá do Rio de Janeiro. Uma coisa fantástica assim, de frente para aquele mar do Rio. Ele falou que queria ver algo, eu falei, tem um local muito bonito, foi a gente que fez, é claro, mas posso lhe mostrar como que fica. Aí ele dá uma olhada. Para te mostrar como fica quando a gente faz. E assim, quando a gente viaja, né, Manuel? Eu sou muito curioso, né? Quando eu viajo para algum lugar, eu sempre procuro ver o que é diferente, né? Eu achei essa piscina lá maravilhosa, né? Primeiro que assim, ele é no a piscina do Emiliano, ele fica na cobertura, né? Então você já pensa que o negócio tem que estar seguro, né? Você está tendo aquela vista maravilhosa, mas você está numa cobertura onde a água tem todo um peso para frente.
Mas é isso, é só você fazer a coisa pensada, tem que ter ser planejado, fazer com pessoas competentes, né? Um projeto desse você não faz de qualquer forma, você tem que pensar antes. Foi o que eu falei para Dan. Eu falei, Dan, pode projetar, me passe as medidas que você pretende fazer na piscina, que eu vou procurar, claro, as empresas também que têm nível de engenharia, conhecimento para fornecer o vidro, porque é um vidro de grande resistência, né? Porque você vai ter ali uma parede realmente para sustentar todo o peso da água e mais o movimento que a gente faz quando está tomando um banho. Que é inclusive uma pergunta aqui, rapidamente, até para a gente finalizar aqui, a pergunta de um ouvinte lá nos canais de comunicação da Metrópole, perguntando o seguinte: é seguro contornar um mezanino com vidros? Sim. Sim, né? É seguro. Se a gente já está fazendo na piscina com o peso da água. Exatamente, é seguro. Né? Desde quando a gente entenda o tamanho, né, o espaço que você quer fazer realmente usando o vidro adequado, é seguro sim, sem nenhum problema. Deve ter sido Gilberto que instalou. Na casa de Manuel, você entra na sala, olha pro teto e a piscina em cima. Exatamente. Todo transparente. O fundo da piscina é transparente, vidro. Você tá vendo esse vídeo aí em algum lugar, fora do país. É mais ou menos. Dá pra fazer, né, Daniel? Você entrar na casa do amigo. No recinto e olhar pro teto. É que o Manuel gosta muito de falar das a piscina transparente. Ele gosta muito de falar da sua casa, das suas mansões, e esquece que é a dele, né? Mas dele ele fica quietinho, né? O magnata do rádio, né? O magnata do rádio. Tá bom. Bom, meu amigo Daniel, quero agradecer sua participação, realmente, muito conteúdo aqui, muita informação, o que é bacana. Já inspirou Silva Rocha aí, você vai ver os próximos projetos dele, como é que vai ficar. Obrigado pela participação. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, os elogios aqui do meu amigo Léo, meu amigo Gilberto, você, Manuel Gomes, Silva Rocha. Forte abraço aí para todo mundo e obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Esse é Daniel Bastos. Você pode acessar aqui, ó, Dan H Bastos. Você vai ver cada projeto lindo aí. Quem descobrir aí a casa de Silva Rocha, dentro dessas imagens aí, vai ganhar um prêmio aqui depois do intervalo. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial. Performance. Venha morar em um lugar tranquilo e desfrutar da comodidade de viver perto de tudo. Vila Vita Residencial. Seu apartamento com 2 quartos, suíte e varanda no melhor da Vila Laura. Viva perto do metrô, shoppings e supermercados. Viva perto de tudo. Obras avançadas e financiamento facilitado pela Caixa. Use seu FGTS e facilite a entrada. Acesse vilavitaresidencial.com.br ou mande o WhatsApp para 99623 3216. Incorporação Inova, CPL e Matriz. Gestão Comercial Performance. Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive. Seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube.
Laboratório Jaime Cerqueira, referência na Bahia no auxílio ao diagnóstico laboratorial e detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades na Pituba e Garibaldi. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre ao seu lado. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão comercial Performance. Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. E você aí de férias, ouvindo a rádio e pensando, pra onde será que eu vou? Onde eu levo minha família, minha esposa, os amigos? Quero me divertir. Pois é, eu sei muito bem o que está passando em sua cabeça e a solução para isso é o Iane House, uma casa para você ficar tranquilo com dormitórios, sinuca, piscina, estacionamento amplo e você vai curtir aquele velho churrasquinho e tomar aquela gelada. Acesse o Instagram Iane House e venha viver o seu momento in house. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. Central de Terrenos, sua imobiliária especializada na compra, venda e avaliação de terrenos em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana. Ligue agora mesmo e fale com nossos corretores. Central de Terrenos, 3444-7777 ou acesse o nosso site centraldeterrenos.com.br. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento. Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. Silva Rocha, Manuel Gomes. 10h19, estamos de volta aqui com o nosso Radar Imobiliário. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Marcos Figueiredo da Excelência Imobiliária, está aqui sintonizado. Meu amigo Leandro Caroso, Ivana Caroso, da Caroso Incorporadora, também sintonizada aqui, lançou esse empreendimento fantástico, Porto Privilégio Buy House, o melhor forma de investir em imóvel, com a gestão completa aí do início ao fim. Mandar um abraço também para minha amiga Carla Sabac, Gustavo Sabac, também sintonizados aqui
no nosso radar imobiliário. E agora a gente vai com o nosso quadro de crédito imobiliário com meu amigo Antônio Carlos. Bom dia, Manuel Gomes, Silva Rocha, Evana Marmo e toda a produção aí do Radar Imobiliário. Bom dia aos convidados de hoje aí do programa e bom dia especial aos ouvintes do Radar Imobiliário. Que Deus abençoe a todos, nós e as nossas famílias. Prazer imenso estar aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário para a pessoa física. E já adianto que no sábado que vem, com as graças de Deus, vamos falar aí sobre financiamento imobiliário para a pessoa jurídica. Então vamos lá, o financiamento imobiliário para a pessoa física, ela permite aos interessados que desejam comprar, adquirir imóveis e não têm a totalidade dos recursos, ou mesmo que tenha a totalidade dos recursos, não desejam usar para efetivar uma compra à vista. A gente vai citar aqui as características, né, e deixando claro que traduzem diversas opções que encontramos aí em diversos parceiros da CT Assessoria e que todas elas são sujeitas a análise de crédito, avaliação de engenharia do imóvel e análise jurídica. A gente conta com prazos elásticos aí, né, de até 360 meses, né, e opções de até 420 meses, 35 anos, permitindo assim prestações bem menores e que cabem no orçamento. Obviamente, tem que ser analisado, certo? Cada situação é interessante ou não fazer um financiamento maior, mais longo ou menor. E dizer que os prazos totais são limitados sempre à soma da idade do comprador mais velho e o limite varia de acordo com o player escolhido, né? Sendo o prazo legal máximo de até 80 anos e 6 meses. Então, o prazo de meses que ele vai querer fazer, 30 anos, né? Uma pessoa que tem 45 anos vai dar 75 anos, então é permitido. A maioria dos agentes financeiros trabalha aí com 80 anos, mas tem agentes que trabalham com menos. O legal é 80 anos e 6 meses. É permitido financiar aí até 90% do valor da avaliação do imóvel, se for utilizada a tabela SAC, e 80% utilizando a tabela Price. Isso aí também é legal, né? É o máximo permitido. E a maioria do mercado trabalha com o quê, Antônio Carlos? Trabalha com até 80% do menor valor, entre o valor de avaliação e o valor de compra e venda. Mas temos sim opções de até 90%. O imóvel objeto do financiamento ficará alienado fiduciariamente ao credor. Possibilidade de utilização do sistema de amortização SAC ou Price, esses são os dois mais utilizados. Taxa de juros são menores que as demais opções de financiamento. São aceitos aí imóveis residenciais, casas e apartamentos, imóveis comerciais, salas e lojas, terrenos, tanto em condomínio como fora de condomínio, e terreno com construção feita, regularizado na prefeitura, mas não averbado em cartório, né? É aquela história da pessoa que comprou o terreno, construiu a casa, averbou na prefeitura, está pagando IPTU ok, mas não averbou em cartório. É permitido fazer o financiamento, sim, certo, desse tipo de imóvel. Não era, mas agora é. Possibilidade de composição de renda entre pessoas físicas com vínculo familiar ou não. Existe variação aí no aceite de cada credor, que tem também limite de quantidade de pessoas com renda. Uns são 2, outros são 3, outros são 4, tem até de 6 opções. A principal modalidade de financiamento está atrelada à atualização da TR, né? Ou seja, financiamento, a taxa de juros de tanto, e atualização pela TR. A TR até um pouco tempo atrás estava 0, né? Por causa da Selic, né? A Selic subiu o patamar de 8%, aí você começa a ter, certo, uma TR positiva, né? Ela estava nula. E existem opções de atualização monetária pela variação da poupança, pelo IPCA e também, certo, algumas poucas opções com prestação fixa sem atualização nenhuma. Sempre lembrando que prestação física é interessante porque você já vê a prestação, mas obviamente os juros já está embutido uma inflação futura, ou seja, uma subida de Selic futura. Opções para quem tem algum tipo de pendência existem, né? Há pouco tempo não existia, mas já existem possibilidade de financiamento aí para alguns tipos de pendência. Nas operações de financiamento existe a incidência do IOF apenas para financiamento de imóvel comercial. Não existe incidência de IOF para imóveis residenciais. Vamos falar aqui um pouquinho agora de simulações, né? Vamos chamar aqui da hora das simulações, que a gente sempre vai estar colocando, certo, algumas simulações para materializar, né, o que a gente está aqui falando subjetivamente. Para um tomador pessoa física, valor do imóvel de R$800 mil e um financiamento de R$400 mil. Num prazo de 360 meses, utilizando a tabela SAC, o indexador TR.
citamos aí 4 opções. A primeira prestação fica de R$ 4.075,67. E a última, né, lembrando que terá o acréscimo da TR, quando for o caso, a última prestação fica em R$ 1.145,06. A segunda opção, você já vai ter uma prestação de R$ 4.411,57. Você está vendo aí que tem R$ 340 de diferença de uma opção para outra. Se você colocar isso em 30 anos, vai dar bastante dinheiro. E uma última prestação de R$ 1.145,29, lembrando também que é a TR. A terceira opção, a gente já tem uma prestação aí de R$ 4.369,64. Com a última prestação de R$ 1.144,69, lembrando que terá o acréscimo da TR quando for o caso. E uma quarta opção aqui, a primeira prestação de R$ 4.466,42 e a última de R$ 1.145,46, lembrando que terá o acréscimo da TR quando for o caso. Era isso que a gente tinha para hoje, certo? Estamos à disposição pelo meu e-mail, antonioliveira@actweb.com.br, antonioliveira@actweb.com.br ou através do nosso Instagram, @actassessoria. Ou envie aí sua pergunta, sua sugestão de tema para o próprio programa Radar Imobiliário, que Evana vai fazer chegar a mim com certeza. No próximo sábado, reforçando que falaremos sobre financiamento imobiliário para pessoa jurídica, certo? E que Deus nos abençoe e proteja a todos nós e nossas famílias. Tenha um excelente final de semana e que a próxima semana seja com muita saúde e prosperidade para todos nós. Um grande abraço, fica com Deus. Bom, esse é Antônio Carlos, especialista em crédito imobiliário. Agora a gente vai falar também rapidamente aqui com minha amiga Carla Sabac, ela que mandou um abraço grande aqui para Ubirajara e está sintonizada no nosso programa e vai dar também, trazer dentro do nosso direito imobiliário também uma informação super relevante para você. Bom dia, ouvintes do Radar Imobiliário. Hoje a dica é sobre segurança jurídica nos contratos de negócios imobiliários. Seja nas locações, na compra e venda, na permuta ou parceria para desenvolvimento de empreendimento imobiliário, o contrato é o livro de regras das partes. Para estabelecer essas regras, o primeiro passo é entender o espírito do negócio, a vontade das partes no momento de realizar esse contrato. Comece fazendo um balanço entre todas as hipóteses do negócio, prevendo desde já as consequências em um contrato escrito. Isso se chama liquidar riscos. Quanto mais clareza nas palavras, mais certeza você vai ter de que o que está escrito é de fato a vontade de quem está contratando. Lembre-se de especificar o imóvel com sua matrícula, o prazo e a forma de pagamento, as garantias, o que acontece em caso de inadimplemento e as responsabilidades de cada parte. Pense também, antes de determinar o foro, ou seja, a comarca para a resolução de eventual litígio, em adotar os métodos alternativos, como a mediação e a arbitragem. Permita que a solução venha dessa forma, longe da morosidade do judiciário já tão abarrotado. Tempo é dinheiro e ninguém quer perder, concorda? Traga o máximo de previsibilidade sobre o que cada parte deve fazer e quando fazer, e conquiste assim a garantia de um contrato que equilibra as regras do jogo para todas as partes desde o início. Eu sou Carla Sabac, advogada imobiliária para o Radar Imobiliário. Bom, tá aí minha amiga Carla Sabac. Um abraço para você, minha amiga. Obrigado pela audiência também. Bom, agora a gente vai conversar com meu amigo aqui, que o time dele tá ladeira abaixo, mas ele tá aí nessa luta de, principalmente, para entender aí, tentar resolver as divergências do IPTU. A gente já viu falando aí há alguns anos. Existiu aí, talvez, um momento de tentativa de se reorganizar, foi para o judiciário e tudo mais, e existe ainda muitas divergências, eu tenho mesmo, já dei exemplo aqui várias vezes, conheço gente que tem um apartamento parecido, semelhante, mesma área, o que mora na Santa Mônica está pagando mais do que o que mora em Piatã, então tem umas coisas assim, meio desconectadas, que não tem sentido com a realidade. Então deixa eu dar logo um bom dia para ele aqui, ele que é vereador, é líder da oposição na Câmara de Salvador, na Câmara dos Vereadores de Salvador. Meu amigo Augusto Vasconcelos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Manuel, Silva Rocha, toda a equipe técnica, a todos os convidados que estiveram aqui nesta manhã.
É uma honra participar do seu programa. Eu acompanho, viu? Ah, maravilha. Ouço o seu programa. Não consigo acompanhar todo, porque sábado de manhã eu tenho uma agenda intensa visitando as comunidades. Daqui da rádio eu já vou para o IAPI. Estou vindo de Pau da Lima, onde tive uma agenda às 8 horas. E nós vamos seguir a nossa caminhada durante toda a tarde também. É isso aí. É uma batalha. É isso aí, tem que ser, né? Pois é. Como... Mas você citou essa questão do IPTU e da taxa de lixo. Nós estamos travando essa luta mesmo antes de ser vereador. Em 2013, quando na gestão de ACM Neto houve a aprovação de 3 leis que alteraram profundamente a questão fiscal do nosso município, nós naquela época, eu como advogado, fui um dos que ingressou através do PCdoB, que é o meu partido, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, questionando várias distorções relacionadas ao IPTU e à taxa de lixo. Eu não vou ter tempo aqui de discorrer sobre todas as distorções, mas vale dizer que há moradores de um mesmo condomínio pagando valores completamente diferentes. Verdade. E o pior, Manuel, eu tenho feito reunião, já me reuni com 35 condomínios de Salvador. Eu vou no condomínio, participo da reunião, ou online, fiz algumas reuniões online. E eu detectei que existem moradores de um mesmo prédio, onde quem mora em cima, que geralmente tem um valor de mercado maior do que quem mora em andar inferior, está pagando mais barato do que quem mora embaixo. Quer dizer, existem várias questões que nós solidificamos em um documento que entregamos ao Ministério Público, através da promotora Rita Tourinho, entregamos também à presidente da OAB, minha querida amiga Daniela Borges. Ela recebeu este documento, o Conselho Seccional da OAB vai analisar esse documento e já existe ação direta de inconstitucionalidade proposta pela própria OAB, juntamente com mais 10 ações que questionam a constitucionalidade da atual legislação do IPTU em Salvador. Eu tenho um exemplo aí. Hoje tramita no Tribunal de Justiça, tem um embargo de declaração que ainda falta ser julgado, mas nós acreditamos que esse processo vai até o Supremo, vai ter recurso extraordinário para chegar no Supremo, para que a gente possa enfrentar essas inconstitucionalidades que estão contidas na atual legislação. Eu tenho um exemplo claro aí. Quando a gente fez o desenvolvimento do Hemisfério 360 graus, a gente entregou em etapas. Então, quando entregou, primeiro os apartamentos com 200 metros quadrados, depois os apartamentos com 140 metros quadrados. O de 140 metros quadrados paga mais caro do que o 200 metros quadrados dentro do mesmo condomínio. É um negócio assim... Imagine que isso está acontecendo em vários lugares. Eu fui num condomínio na Vila Laura, chamado Vila Privilégio. Lá tem 5 torres. Aí por questões da obra, houve um atraso na entrega das primeiras torres. As últimas foram concluídas primeiro. As 3 primeiras foram concluídas depois de 2014. Resultado, o vizinho que mora em um imóvel idêntico, no mesmo condomínio, paga um valor de IPTU 7 vezes mais caro do que o seu vizinho. 7 vezes, do que o outro vizinho. Imagine, tudo isso porque houve um atraso na obra e por conta de meses, acabou que o habite-se só foi fornecido em 2014, sem as travas do IPTU. Mas além da questão das travas, que foi uma questão que está na lei, realmente está na lei municipal, nós questionamos a constitucionalidade dela, mas além disso, existe uma desatualização da planta genérica de valores. O prefeito deveria ter encaminhado no primeiro ano da legislatura, que deveria apresentar, seria no ano passado, uma revisão da planta genérica de valores. Nosso objetivo não é fazer a elevação do tributo, mas corrigir uma disparidade que existe entre o valor venal e o valor de mercado para inúmeros imóveis, onde o imóvel, se você pegar no classificados ou os corretores, se você conversar com um corretor, o imóvel que está valendo ali 400 a 500 mil, está avaliado na prefeitura como 800 mil. Então ele paga um valor muito acima do que deveria. Além disso, este ano já houve uma elevação da taxa de lixo em 50%, ou seja, bem acima da inflação. E não houve, por parte da prefeitura, nenhuma iniciativa para enfrentar as distorções. Na condição de ouvidor geral da Câmara, eu convoquei uma audiência pública em março do ano passado. Nós fizemos uma audiência com a presença da OAB, da ADEME,
do Sinduscom, com a presença de várias organizações do setor econômico, e foi unânime, todo mundo dizendo, olha, essa legislação do IPTU, inclusive, inibe novos investimentos, porque hoje as pessoas quando vão procurar um imóvel para comprar, preferem comprar um imóvel de 2013, que tem a trava, ou seja, tem um desconto, do que um imóvel de 2014, ou seja, a diferença às vezes de um ano pode produzir ao longo dos anos diferenças de muito dinheiro. Imagine esses imóveis do Vila Privilégio, onde uma pessoa está pagando R$7.000 de IPTU e tem gente pagando 1.000. Multiplique isso por 8 anos, porque essa distorção já tem 8 anos. Dá uma diferença, uma disparidade muito grande. Multiplique isso por 20. Daqui a 20 anos, quanto esses moradores do outro prédio vão pagar a mais do que aqueles que moram em imóveis que tiveram habite outro apartamento? O que é que falta para unificar? É boa vontade política ou interesses de terceiros? O que é que falta para você unificar? O prédio, todo mundo paga 1.000. Acabou. E eu tenho uma pergunta em cima da de Rocha também. Por exemplo, não corre o risco de, para se equilibrar, aumentar o valor de quem já tem hoje, ou essa trava vai... um paga 1.000, outro 7.000, então vamos botar todo mundo 7.000, unificou. Ou a trava que existe do outro imóvel não permite isso, e o processo mais lógico seria unificar para um valor ou de mercado ou o valor do menor. Excelentes perguntas. Nós já apresentamos sugestões para corrigir as distorções. Primeiro, a prefeitura tem que abrir espaço para fazer uma revisão da planta genérica de valores de maneira detalhada sobre toda a cidade, até porque nós tivemos ao longo desses anos uma desatualização dos fatores de redução do IPTU. Olha o que a prefeitura fez, a malandragem que foi feita. Em 2017 houve uma mudança da forma de cálculo, né? Porque houve a alteração da VUP, do valor unitário padrão dos terrenos. Mas os fatores que reduzem o valor do tributo não foram atualizados. Além disso, eles não atualizaram as faixas. Ou seja, porque a alíquota que incide sobre o imóvel para tributar o IPTU, ela depende do valor venal do imóvel. Então a prefeitura ela fez uma atualização do tributo, mas não fez uma atualização desta tabela de faixas. Resultado, imóveis que estavam pagando 0,6% passaram a pagar 1%, não porque o seu imóvel se valorizou, mas porque a prefeitura não atualizou a sua própria tabela. Se ela fizesse só isso, de acordo com estudos elaborados pelo movimento IPTU Justo, só isso produziria uma redução de 40% do IPTU para, eu diria aí, milhares de imóveis da cidade. Nós estamos defendendo que a trava ela seja estendida para todo mundo. Você fez uma pergunta super pertinente, Manuel, porque nós cobramos da secretária da Fazenda, ela inclusive disse que concordava com nossos argumentos, mas não tomou nenhuma iniciativa no sentido de corrigir essa distorção. Inclusive na audiência pública que fizemos pela ouvidoria da Câmara, ela sequer enviou representante. Eu convidei ela formalmente, ela sabia da audiência, se ela não pudesse ir, indicasse alguém. Eu fui lá na Secretaria da Fazenda, fui muito bem recebido pelo subsecretário, também rubro-negro, Walter Cário, e nos recebeu super bem, bem educado, apresentou os números, concordou com nossos argumentos, mas a prefeitura não tomou nenhuma iniciativa para corrigir essa distorção. Cobramos do prefeito, e o discurso que o prefeito tem adotado, eu tenho enfrentado porque não é verdadeiro. Ele alega que se fizer a revisão vai aumentar o valor do tributo, e a gente demonstrou para a prefeitura que não é verdade isso. Então a gente defende que a trava ela seja estendida para todos os moradores da cidade, ou seja, que todos tenham um desconto, que seja equiparado por baixo, porque nós não queremos aumentar IPTU de ninguém. O que queremos é corrigir as distorções e as inconstitucionalidades da atual legislação. E essa correção pode se dar como? Na casa, em votação, mensagem do prefeito? Como é que vai? Essa tramitação vai acontecer? Do ponto de vista do cadastro da prefeitura, um ato administrativo resolveria. Bastaria a secretária da Fazenda instaurar uma atualização relacionada ao cadastro. Do ponto de vista das travas, tem que se aprovar uma lei. Essa lei ela deve ser de iniciativa exclusiva do Executivo. Então o prefeito tem que caminhar um projeto de lei para casa, para que a Câmara Municipal possa se debruçar sobre esse projeto e aprovar exatamente a correção da distorção. Eu já fiz essa sugestão,
A gente tem um movimento com moradores aí de dezenas de condomínios. Inclusive amanhã faço um convite para todo mundo se incorporar a esta luta às 9 horas, com saída ali do Greenville, uma carreata com dezenas de veículos para denunciar a situação. É um movimento cidadão, não é um movimento partidário. Eu acolhi a pauta, mas é um movimento da sociedade que nos procurou, e não só dos moradores, mas também da indústria da construção civil, que está sendo penalizada. Não é à toa que nós estamos aí em um franco declínio da construção civil. Tem alguns novos empreendimentos surgindo, mas ao longo desses últimos 8 anos, a cidade amargou prejuízos incalculáveis, inclusive empregos, porque um dos setores que mais emprega na cidade é a construção civil. Então, se não tem novas obras, porque também o IPTU inibe, você acaba também não gerando novos empregos para a nossa população. O prefeito tem a maioria da casa? Sem dúvida. Então isso é trava para uma modificação? Infelizmente, por enquanto, sim. Dos 43 vereadores, somos apenas 8 de oposição. Temos ainda o Tá igual o Conselho do Bahia. Pois é. A maioria com o presidente e os outros pequenos que não resolvem nada tem que ficar assistindo o que está acontecendo. Fiz só um parêntese aí. Sim. Eu cito até que o placar na Câmara é implacável contra nós, né? E lamentavelmente contra o povo nesse sentido. Augusto, tem... Bom, me permita aí, para não perder o fio, Manuel. Você falou do imóvel de Piatá, que ele vale 600 e o valor venal vem 800 em armação. E no subúrbio ferroviário, que vale 100 e o valor venal é 30, 40. Como corrigir isso também? Verdade. Nós temos na legislação atual uma faixa de isenção do IPTU para imóveis de até 119 mil. Mas nós sabemos, quem é de comunidade, eu venho de bairro popular, sou do Cabula 6, minha origem, e tenho uma história de caminhada em diversos bairros, inclusive na suburbana. A gente sabe que alguns imóveis nessas localidades acabam sendo imóveis um pouco maiores do ponto de vista da metragem, para acolher a família, para ter espaço para as pessoas, e acaba na hora do cálculo, muitas vezes a prefeitura utilizando a metragem do terreno como fator de elevação da alíquota e também do impacto sobre o tributo, fazendo com que existam essas distorções de pessoas que moram em locais menos valorizados pelo mercado, do ponto de vista financeiro, pagando IPTU superiores ou idênticos de bairros nobres, de bairros com um valor de mercado maior. Essa distorção precisa acabar, Silva, porque é uma injustiça o que está se praticando com os moradores da nossa cidade. Repito, não queremos aumentar IPTU de ninguém. Também não queremos prejudicar as contas públicas. Sabemos que é importante o IPTU para fechar as contas do município, mas nós queremos que a prefeitura respeite o princípio da capacidade contributiva e assegure a isonomia tributária que está prevista na Constituição Federal. Tem 2 pontos interessantes e eu já vou fazer as 2 colocações aqui de uma só vez. Primeiro, Augusto, é a questão do valor venal. Muitas operações imobiliárias aqui, de contrato de compra e venda, aí fugindo um pouco do IPTU, o ITV, que em outros locais é ITBI, mas a ITV aqui, ele é cobrado em cima do maior valor entre o valor de venda e o valor venal determinado pela prefeitura. Às vezes o valor venal é muito maior do que o valor da operação, quando a gente entende que deveria ser sempre em cima do valor da operação, né? A não ser que, não, existe uma fraude aí na compra e venda, aí é outro departamento, policial. Eu digo até que não é nem a prefeitura que tem que fazer essa fiscalização, eu digo que é uma questão policial. Mas existe essa distorção que ao longo aí dos anos, sempre há uma discussão, mas que é um processo que não avança. E aí eu vou te dizer uma coisa que você pontuou em relação ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um dos grandes geradores de emprego, né? Desenvolvimento econômico. Quando eu olho para a Prefeitura de Salvador, que eu vejo uma arrecadação intensa de IPTU e uma arrecadação mínima de ISS, significa que a gente está investindo muito pouco no desenvolvimento de novos negócios e geração de emprego. Aí quando eu vou para o mercado imobiliário, e aí você viu um processo muito limitado no mercado imobiliário, primeiro porque o custo subiu muito de outorga, por conta de mudanças de índice, mas aí eu vou dizer até que em 2 momentos, aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
ela avançou um pouco na questão do processo de aprovação, e esse processo de aprovação é muitas vezes o que determina, porque se você compra um terreno hoje e você vai pagar e vai começar a lançar ele daqui a um ano, você tem um custo de carregamento disso, financeiro, né? Você pegou esse dinheiro em algum lugar, botou ali em um ano e isso vai para o consumidor. E isso deixa de gerar emprego. Eu digo que obra, você gera 150, 200 mil, às vezes 5 mil empregos ali rápido. É difícil você montar uma loja para fazer isso. E quando a gente viu, e aí eu vou dar o nome, porque quando a gente viu Silvio Pinheiro, ele criou um processo de avanço, de evolução nas aprovações do projeto. O Sérgio Guanabara, ele acelerou esse processo, e aí eu dou a César o que é de César. Acelerou esse processo. Quando a gente vê nesse novo processo de aprovação com o atual secretário, a gente vê um processo muito mais lento, e isso, se você perguntar aos empresários aqui no rádio, eles não vão falar. Porque eu estou com um projeto lá dentro, eu vou falar para quê? Mas se você perguntar para ele fora do rádio, eles vão falar para vocês. O processo passou a demorar um ano. E esse processo, ele passa diversas vezes na mão o processo, ele vai, aprova, existem técnicos lá dentro que aprovam o projeto, vai para a mão do secretário para dizer, está aprovado, ok, desce de volta. Ah, não, agora aprovou arquitetonicamente, cálculo de outorga, vai para a mão do secretário e volta de novo. E ele tem um ciclo que ele ficou mais longo, mas o pior, para mim, que é o pior de tudo, quando ele chega na hora da emissão do alvará, esse processo, ele demora muito, já com o projeto aprovado, com a outorga paga na mão do secretário da SEDUR de Salvador. Então ele fica lá durante muito tempo. O que é que isso exige? Fica lá simplesmente a assinatura do alvará. O que é que isso leva? Leva aos empresários a dizer, não, eu vou lá ver o que é que está acontecendo, né? Eu vou lá conversar com o secretário, ver por que o meu projeto, se está aprovado, se está pago a outorga, por que está parado 10, 15, 20 dias na mesa do secretário. Então, gera uma relação e uma necessidade prática, aí não vou nem dizer, gera uma necessidade prática de ter que ir lá para pedir, para dizer, meu projeto está aprovado, está tudo pago, aprove aí, assine aí meu alvará para sair. E esse é um processo que vem desgastando muito o mercado imobiliário. E inclusive existe, se você for no litoral norte, tem momentos que tem mais lançamentos do que aqui em Salvador, para você ver que é um mercado muito menor. Por quê? Porque o processo é simples. Chegou lá, aprovou, arquitetonicamente, o secretário assinou, saiu, o processo lá demora 3 meses, daqui demora 1 ano para sair. E às vezes até mais. Se fizer um levantamento, você vai ver isso. E isso tem desgastado muito o mercado imobiliário e tem prejudicado a geração, que eu digo, de novos empregos, o desenvolvimento econômico de Salvador, e a gente é uma cidade que não cresce. Em Fortaleza, em 48 horas se aprova um projeto. Então, realmente é um processo muito desgastante, que eu acho que é um processo também para ser trabalhado aí junto com os vereadores que precisam de uma cidade mais desenvolvida. Perfeito, Manuel. Me coloco à disposição do mercado imobiliário, dos setores, dos investidores, dos empresários que queiram fazer esse diálogo no sentido de melhorar a eficiência na concessão desses alvarás. E me coloco aqui publicamente, quem quiser, só me procurar pelas redes sociais, Augusto Vasconcelos, no meu Instagram, pode mandar uma mensagem, de maneira anônima inclusive, se quiser não ser identificado, como ouvidor da Câmara, eu vou levar essa pauta. Então peço que as pessoas possam também nos subsidiar com informações sobre isso, você pode ajudar muito. E tenho certeza que a gente vai batalhar por isso juntamente ao secretário da SEDUR. Você tocou num outro item que é sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão, né? No ato da compra e venda, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Tem uma outra questão, você citou muito bem, Manuel. O ITBI de Salvador, ele não está sequer incidindo sobre o valor venal que está contido no boleto do IPTU. Nós detectamos que o ITBI está sendo aplicado com o valor venal do IPTU mais 25%. Ou seja, quando você vai vender um imóvel, além da distorção entre o que você comprou o imóvel efetivamente e o que está lançado no valor venal, a prefeitura colocou 25% a mais de adicional na base de cálculo, o que é ilegal. Não tem lei que autoriza isso. Eles fizeram um aumento de tributo por ato administrativo. Eu procurei qual foi o ato administrativo que teve essa publicação. Não localizei.
No documento que nós fizemos ao Ministério Público, nós colocamos o link da Secretaria Municipal da Fazenda, que demonstra que nós estamos falando a verdade, para que as pessoas possam fazer a simulação. Vão lá, é o link que da própria Cefaz. Quando você faz a simulação, você verifica que o valor do ITBI a ser aplicado naquela relação de compra e venda, ele está utilizando o valor venal do IPTU mais 25%. Já são distorções aí que... Saudar aqui o nosso anfitrião, né, e não tenho dúvidas de que o mercado imobiliário é parte disso. Por isso que a gente tem feito esse diálogo também com a ADEME, com o Sinduscom, com as organizações como a Associação Comercial, para pautar também a necessidade de retomarmos o caminho do crescimento, e isso também o poder público precisa colaborar. Contem conosco nessa batalha. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, é só acessar augustovasconcelosoficial.com.br, também no Instagram, Augusto Vasconcelos, nas redes sociais, vocês nos acompanham. Forte abraço, parabéns pelo programa. Valeu, meu amigo, eu que te agradeço aí a participação. Você tem esperança de um dia o Estado e o município ter uma pasta só para tratar dos assuntos imobiliários? Só se for para desenvolvimento, porque do jeito que está hoje é só para travar. Não, eu prefiro que não tenha, só tenha uma. Só uma já está difícil demais. Aí vem a explicação. Toda vez que a prefeitura libera uma BITS, libera um alvará, ela tem benefícios financeiros? A sociedade tem, mas às vezes não liberar tem benefícios individuais que são maiores e são mais direcionados e focados. Às vezes eu não entendo a trava do progresso, porque tudo hoje no enter do computador você resolve. Aí o cara cria ainda burocracia para você no pessoal, indo lá, como você disse, pô, tá tudo pronto aqui, tá faltando o quê? Mas não existe mais, né? Só se vende solução onde se tem problema, Rocha. Então, eu acho o seguinte, as prefeituras deveriam ter uma área ou uma secretaria específica de desenvolvimento, né? De desenvolvimento de negócio, desenvolvimento do mercado imobiliário, para gerar emprego, não para travar. Se for para travar, a gente já tem um bocado, já está aí cheio, a gente já está pagando até demais para eles para fazer isso, que é muito complicado. Um abraço para você, Rocha. Ok, um abraço. Sábado estaremos de volta aqui no nosso Radar Imobiliário. Maravilha, agradecer a todos aqui, o Wilson Filho, meu amigo Léo James, Gilberto, Birajara, meu amigo Augusto Vasconcelos, um programa excepcional. Próximo sábado, às 9 da manhã, estaremos aqui também, Evana, Caio, obrigado para vocês, obrigado a todos os ouvintes da Metrópole aqui do Radar Imobiliário, próximo sábado de 9 às 11 da manhã aqui na Rádio Metrópole. Um abraço. Você está ouvindo Radar Imobiliário da Rádio Metrópole. A Jequitibá Construtora está trazendo o primeiro empreendimento boutique do Litoral Norte, o Lanai em Baçaí Residencial. São unidades de 3 quartos com piscina na varanda ou com garden privativo e unidades de 2 suítes com lavabo, todos com varanda gourmet. Um conceito exclusivo, conectando o luxo à natureza de uma forma única. Garanta mais qualidade de vida para você e sua família em um residencial de alto luxo na melhor localização de Embaçaí. Acesse lanaembaçaí.com.br ou ligue para 71 996 23 32 16. Incorporação Jequitibá Construtora. Gestão comercial. Performance. Venha morar em um lugar tranquilo e desfrutar da comodidade de viver perto de tudo. Vila Vita Residencial. Seu apartamento com 2 quartos, suíte e varanda no melhor da Vila Laura. Viva perto do metrô, shoppings e supermercados. Viva perto de tudo. Obras avançadas e financiamento facilitado pela Caixa. Use seu FGTS e facilite a entrada. Acesse vilavitaresidencial.com.br ou mande WhatsApp para 99623 3216. Incorporação Inova, CPL e Matriz. Gestão Comercial Performance.
Viva o melhor da Praia do Forte com a exclusividade que você merece. A MGAE Empreendimentos apresenta o Praia do Forte Exclusive. Seu condomínio de casas duplex de 135 metros quadrados com garden privativo e muita qualidade de vida. Venha para o endereço mais nobre do litoral norte da Bahia. Acesse praiadoforteexclusive.com.br ou ligue para 71 98107 6354. Incorporação MGAE Empreendimentos. Gestão Comercial Performance. Estilo de viver é com a Artinelli, a maior referência em esquadrias e vidros fabricados pela AGC e processados pela Novidros. Acesse o Instagram, @Artinelli. Quer ficar conectado com o mercado imobiliário? Siga o Radar Imobiliário nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscreva também no canal do Radar Imobiliário no YouTube. Laboratório Jaime Cerqueira, referência na Bahia no auxílio ao diagnóstico laboratorial e detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades na Pituba e Garibaldi. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre ao seu lado. Venha morar no melhor de Lauro de Freitas, Boulevard Parque Residencial. O seu 2 quartos com suíte em frente ao Parque Shopping Bahia. Próximo às melhores praias, estação de metrô, serviços e comércio. Você e sua família em um condomínio com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e espaço zen. Sua família merece viver o melhor de Lauro de Freitas. Acesse boulevardparqueresidencial.com.br ou ligue para 71 99623 3216. Incorporação Distacol. Gestão Comercial Performance. Colégio Mendel Vilas, afetividade e inovação conectados como nunca. Excelência em educação como sempre. Matrículas abertas, da educação infantil ao terceirão. E você aí de férias, ouvindo a rádio e pensando, pra onde será que eu vou? Onde eu levo minha família, minha esposa, os amigos? Quero me divertir. Pois é, eu sei muito bem o que está passando em sua cabeça e a solução para isso é o Iane House, uma casa para você ficar tranquilo com dormitórios, sinuca, piscina, estacionamento amplo e você vai curtir aquele velho churrasquinho e tomar aquela gelada. Acesse o Instagram Iane House e venha viver o seu momento in house. O Porto da Barra vai mudar o seu conceito de investir em imóveis com o Porto Privilégio Buy House. São estúdios premium e unidades quarto e sala, com administração house, garantindo máxima rentabilidade, menos burocracia e preocupação para o investidor. Invista em sua unidade e a House faz a gestão desde a decoração até a locação, sempre acompanhando o mercado para você receber os melhores rendimentos. Porto Privilégio Buy House, um condomínio conectado com o conceito on demand do mundo moderno. Realização Caruso Desenvolvimento Imobiliário, Giro Empreendimentos e APS Engenharia Estratégica. Gestão Comercial Performance. Central de Terrenos, sua imobiliária especializada na compra, venda e avaliação de terrenos em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana. Ligue agora mesmo e fale com nossos corretores. Central de Terrenos, 3444-7777 ou acesse o nosso site centraldeterrenos.com.br. O sucesso comercial de um empreendimento é intrínseco a alguns fatores essenciais: expertise, comprometimento e sinergia. A Performance integra tudo isso em um ciclo completo do negócio imobiliário, desde a consultoria para aquisição de terrenos, inteligência do mercado, planejamento e gestão da coordenação comercial, secretaria de vendas, suporte jurídico, marketing especializado, canalização de esforço de imobiliárias e corretores, implantação e gerenciamento de houses, CRM e gerenciamento completo do empreendimento através da tecnologia e performance. Toda essa integração, sem custo fixo, são alicerces para a otimização do esforço do incorporador e trazem o máximo de performance comercial para o seu empreendimento.
Venha para a solução completa. Venha para a evolução do mercado imobiliário. Venha para a performance e veja que o futuro já começou. Acesse pgrc.com.br. BR. 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 BR.